Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 12 de setembro de 2021. Eu fui a Brasília no dia 5, saí de casa no dia 5, cheguei lá no dia 6, participei das manifestações do dia 7 de setembro, também participei no dia 8, postei alguns vídeos aqui para vocês. Depois eu tive alguns problemas técnicos e não consegui fazer vídeos, postar vídeos lá em Brasília. Cheguei em casa já no dia 10, cheguei em casa no dia 10, e hoje eu quero falar com você sobre o que aconteceu nas manifestações lá em Brasília, e quero também falar sobre as minhas impressões dos resultados práticos dessas manifestações. Antes eu peço que você, se não for inscrito ainda, que você se inscreva neste canal, você dê uma força, que você, depois que se inscrever, também deixe o seu positivo, o seu joinha, curta este vídeo, compartilhe e dê uma força para o canal. Meus amigos, no dia 7 de setembro aconteceram as maiores manifestações que este país já viu. Foi uma verdadeira multidão de pessoas. Lá em Brasília eu já tinha ido em manifestações anteriores, mas no dia 7 de setembro foi uma coisa impressionante. Foi tão impressionante que você via pessoas ali gritando, chorando, pessoas orando, e tudo aquilo não era, como muita gente diz, idolatrando a pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Não. Nós estávamos ali em defesa do nosso país, em defesa do nosso futuro, da nossa liberdade principalmente. Essa era a principal pauta, liberdade. Porque a nossa liberdade, principalmente a de expressão, ela vem sendo caçada com C cedilha, a cada dia. Os ministros do Supremo, principalmente, vêm fazendo uma verdadeira caçada às pessoas que pensam de forma diferente, às pessoas conservadoras. E vem tolhendo a liberdade de expressão dessas pessoas. Então, lá no dia 7 de setembro, muita gente, uma verdadeira multidão de pessoas, gritando, orando, chorando, se emocionando, não pela pessoa do presidente, como eu disse, mas por tudo que ele representa. Podem chamar a extrema-esquerda, a grande imprensa, podem chamar de bolsonarista, de bolsomínio, de gado, não tem problema. Chamem do que quiser. Mas o fato é que as pessoas que ali estavam, trabalhadores de verdade, esses sim, trabalhadores, estavam ali em defesa da nossa pátria, do nosso futuro, da nossa liberdade. E quando o presidente subiu naquele caminhão de som e ele discursou ali, aí você via o que é realmente uma manifestação voluntária de pessoas que tiram dinheiro do bolso para ir participar. Eu vi muita gente falando que tinha pessoas pagando para essas pessoas irem para as ruas. Ali não tinha ninguém pago. Ali era todo mundo voluntário. Se alguns setores, como o agronegócio, por exemplo, fizeram ali uma comida para ajudar, porque o agro também era um dos voluntários, e eles têm mais condições financeiras do que a massa, do que o povão, se eles fizeram ali uma comida para aquelas pessoas que acamparam ali, se eles fizeram isso, foi para ajudar, não foi para fazer igual o pessoal da extrema-esquerda sempre fez, ficar dando pão com mortadela para atrair miseráveis para ir para suas manifestações. Não foi isso. O que aconteceu ali foi um ato voluntário, um ato democrático e que a imprensa fez questão de chamar novamente de atos antidemocráticos e tentar minimizar o número de pessoas que estavam ali. Chegaram ao cúmulo do absurdo de dizer que na Avenida Paulista tinha 125 mil pessoas. Em Brasília, que tem menos gente do que na Avenida Paulista, todas as manifestações são assim, vai mais gente para São Paulo, para a Avenida Paulista, do que para Brasília, até porque São Paulo é uma grande metrópole, é a maior metrópole da América Latina. Então, lá tem mais pessoas. Em Brasília,
tinha muito mais que 125 mil pessoas. Eu imagino que em Brasília tinha mais de 500 mil pessoas. Na Avenida Paulista, com certeza, passava de 1 milhão de pessoas. E a imprensa dizendo que foi um fiasco, que as manifestações foram um fiasco e que tinha pouca gente. Então, a imprensa, que é parte do sistema, é um dos tentáculos deste polvo gigante chamado sistema, eles fizeram de tudo para manipular e mostrar para o mundo tudo ao contrário do que aconteceu no dia 7 de setembro. Nós não fomos lá para destruir prédios públicos, para invadir STF, para invadir o Congresso, como o pessoal da extrema esquerda e o pessoal da grande imprensa diz. Nós não somos como a extrema esquerda. Nós somos pacíficos, nós nunca tivemos uma manifestação sequer com atos violentos ou antidemocráticos, como eles dizem. Mas eles fazem questão de dizer que nós somos antidemocráticos. O STF, que é um outro tentáculo desse polvo gigante chamado sistema, ele também faz de tudo. O ministro Barroso chamou o presidente da República de farsante, para vocês terem uma ideia. E a extrema imprensa esperava que o presidente entrasse de sola, que ele viesse com tudo e ele colocasse as Forças Armadas, invadisse tudo ali, prendesse ministros do Supremo, e etc, etc, etc. Eles queriam, estavam prontos, talvez já tinham até escrito a matéria, chamando o presidente de ditador. Mas eles quebraram a cara, porque não existe atos antidemocráticos na direita. Existem sim, lá na esquerda, onde foi apreendido mochilas de manifestante com coquetéis Molotov, com facas, lá sim. Só que a grande imprensa faz questão também de não divulgar. Imagina você se tivesse sido apreendido uma pessoa só com uma mochila com coquetéis Molotov nas nossas manifestações. O que teria acontecido? Então, o presidente no dia 8, ele publicou aquela carta à nação e ele ali mais uma vez tentando a pacificação. O presidente da República sempre tentando pacificar o país e o sistema sempre tentando destruir o país. O presidente divulgou aquela carta e ele fez ali, segundo diz a imprensa, ele fez ali um acordo com o STF e com o Congresso, tendo ali uma pauta extensa, acho que vocês já devem ter visto, em relação à MP das armas, em relação ao marco temporal, aquela questão da demarcação das terras indígenas, em relação à unificação do valor do ICMS para combustíveis e etc. Se esse pessoal, se o sistema, porque não é só o STF e o Congresso, há muita coisa por trás disso, é muita gente. Se esse pessoal realmente cumprir o que foi acordado, se o pessoal que eu falo, esse sistema que é formado não só pelo STF e pelo Congresso, mas há muita coisa por trás. Mas se eles cumprirem realmente o que foi acordado, o presidente terá tomado a decisão certa. Porque uma coisa eu tenho certeza, do que seria o resultado prático do presidente entrar com o pé na porta, como eu disse. Com certeza, a economia do país, no primeiro momento, seria destruída. Os caminhoneiros iam se inflamar, iam fechar tudo, ia ter desabastecimento, ia faltar combustíveis, e aí já ia faltar comida, ia faltar alimentos. E então a economia ia ser destruída. E com certeza a imprensa iria jogar a culpa disso tudo no colo do presidente. Isso é um fato. Isso aí não precisa ser nenhum especialista para entender que isso iria acontecer. Então esse é o primeiro resultado prático que aconteceria. E depois, com tudo isso, a não ser que dissolvesse o STF, mas o STF ia vir também com tudo para cima do presidente. O próprio Congresso também poderia vir. E aí ia levar ele a cada vez mais avançar contra esses poderes. E isso não seria bom para o nosso país. Isso poderia virar, sim, uma guerra civil.
Agora, será que esse acordo trará resultados positivos para o nosso país, mesmo se eles cumprirem o que foi acordado? A curto prazo, eu acredito que sim. Eu acredito que trará um resultado positivo, acho que a economia vai melhorar. Agora, eu não acredito, sinceramente não acredito, que o sistema está disposto a ajudar o país. Porque se o sistema ajudar o país, o presidente será reeleito. Mas eles têm também uma outra carta na manga, que são as urnas eletrônicas, sem o voto impresso e auditável. Então eles podem também deixar o presidente governar esse mais um ano e pouco que está faltando do seu mandato, deixa ele governar, e nas eleições do ano que vem eles fazem como aconteceu nos Estados Unidos, tomarem o poder de forma legal, utilizando-se das urnas eletrônicas. Os Estados Unidos não foi com as urnas eletrônicas, mas foi com os votos pelos correios, e ali houve diversos casos de fraude. Aqui no Brasil seria mais fácil ainda, porque nós não temos como auditar as eleições. Então eles deixariam o presidente governar mais um ano e 3 meses aí que está faltando, e depois eles tirariam o presidente e colocariam ali o presidente que o sistema quer que seja colocado. Eu não acredito que esse cara será o Lula, porque todos nós sabemos que o Lula tem uma rejeição muito grande, inclusive do mercado, e muito, inclusive, até dentro do próprio sistema, porque isso geraria um caos no país, que eu acho que a população não aceitaria o maior corrupto do país voltando à presidência da República. Mas, para o sistema, tanto faz, porque se eles colocarem um Ciro Gomes ou um outro candidato qualquer desses isentões aí, que eles chamam de isentões, mas que na verdade são de esquerda, traria também o mesmo resultado. O sistema voltaria a viver mamando nas tetas públicas, ou seja, roubando o nosso dinheiro, como eles sempre fizeram. Todos nós sabemos que eles estão desesperados com esse desmame, com essa perda das tetas, e por isso está tendo toda essa celeuma. O presidente não cometeu nenhum crime que é passivo de impeachment, por exemplo. E eles ficam falando em impeachment. Você vê a imprensa falando de forma natural em impeachment, como se o presidente tivesse cometido algum crime que pudesse ensejar um impeachment. Como se tivesse multidões de pessoas nas ruas pedindo fora Bolsonaro. Hoje teremos aí as manifestações da oposição. O que vocês acham que vai acontecer? Vai alguns gatos pingados para as ruas, a imprensa vai focar só naquele grupinho ali, não vai mostrar o geral, e vai dizer que tinha uma multidão de pessoas nas ruas. Simples assim, é isso que vai acontecer. Esse tentáculo do sistema, a grande mídia, eles não vão recuar. Eles não vão recuar. A oposição também não vai recuar. Eles vão continuar atacando o presidente. Agora, resta saber se esses ataques que eles fazem, principalmente utilizando-se do STF, resta saber se o STF vai cumprir o que foi acordado e vai baixar a bola e voltar para o seu lugar. Uma das exigências desse acordo que o presidente fez, e segundo o que diz a imprensa foi acordado, é que esse tal inquérito das fake news, que é usado pelo Alexandre de Moraes para perseguir as pessoas, ele iria para a PGR, iria para o Augusto Aras. Se isso também for verdade, se isso realmente acontecer, também será já algo positivo, porque nós deixaremos de ter, talvez, não dá para afirmar com toda certeza, mas possivelmente teremos o fim dessa perseguição das pessoas e o fim dessa cassação à nossa liberdade de expressão. E é isso que nós esperamos, é só isso que nós queremos, nós não queremos nada demais, não queremos que feche esse STF, não queremos que feche o Congresso, nós queremos que ou se tire esses ministros que estão agindo fora da lei, como é o caso do Alexandre de Moraes e do Barroso, que cometeram já vários atos criminosos,
Não foram nem atos que pode-se dizer que são polêmicos, realmente ali foram crimes mesmo cometidos pelos ministros, porque quando eles agem fora da lei, eles estão cometendo crimes. O Barroso ir para dentro do Congresso fazer lobby contra o voto impresso, isso daí é um crime. Não cabe a ele fazer isso. O Alexandre de Moraes prender pessoas sem que tenha nenhum inquérito, sem que passe pela Procuradoria, se passe pelo Ministério Público ali, também é outro crime que ele vem cometendo reiteradamente. E nós queremos que isso termine, nós queremos que as coisas sejam feitas de forma legal. Que queiram, que possam investigar, se quiserem investigar, que se investiguem as pessoas. Só que também que não fique perseguindo apenas um lado, que se investigue todo mundo. Você vê o pessoal da esquerda queimando estátuas, destruindo o patrimônio público e ninguém fala nada. Chamam ainda de atos em defesa da democracia. Por outro lado, quando nós vemos senhoras, senhores, crianças, casais, família, como eu vi lá em Brasília, em todas as vezes que eu fui, com bandeiras do Brasil, camisetas verde e amarela, chamam de atos antidemocráticos. E isso é um absurdo. É isso que nós queremos que termine. Nós queremos pouca coisa, não queremos muita coisa. Queremos só que seja cumprida a lei e principalmente a nossa Constituição. Então, o resultado prático disso, ele pode ser positivo se for cumprido realmente. Agora, o mais importante para todos nós seria a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Esse seria a cereja do bolo. E isso eles vão tentar nos tirar de todas as formas. E vão tentar tirar isso usando-se das urnas eletrônicas. E eu não sei, sinceramente, qual será a reação. Qual seria a reação do presidente e do próprio povo? Porque nós vemos a diferença que é, tanto de comportamento como de quantidade de pessoas, as manifestações de direita se comparadas com as manifestações da extrema esquerda. É uma diferença brutal. O tamanho das manifestações da direita mostra, não tem pesquisa que faz com que isso mude. As pesquisas podem falar que Lula tem 90% de intenções de voto. Quando você vai para as ruas, você vê que isso não condiz com a verdade. Quando o presidente vai para as ruas, multidões seguindo ele em todos os lugares, inclusive no Nordeste. Vocês viram alguma multidão seguindo o Lula quando ele esteve no Nordeste há poucos dias? Então, não tem esse outro tentáculo do sistema, que são os institutos de pesquisa, eles também estão fazendo a parte dele e eles não vão recuar. Eles vão continuar fazendo as pesquisas e dizendo que o Lula está crescendo cada vez mais. E vocês sabem que isso não é verdade. Basta olhar para as ruas. Olhe para as ruas hoje e olhe para o que aconteceu no dia 7 de setembro e vocês verão a diferença. Vocês verão o que é o tamanho das manifestações e também o comportamento dessas pessoas. Vocês vão ver que hoje terá atos de vandalismo, com certeza terá atos de vandalismo hoje, lá na Paulista. Fatos que não aconteceram no dia 7 de setembro, mesmo tendo muito mais gente do que terá hoje. Eu sou algum adivinho? Não precisa adivinhar. Basta você olhar para trás e ver como foram as manifestações da extrema-esquerda até hoje. Então, meus amigos, vamos aguardar para ver o que acontece. Eu vi muita gente nervosa, chamando o presidente de traidor, porque queriam que o presidente chegasse já metendo o pé na porta. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, até as eleições do ano que vem, e eu espero sinceramente que o sistema respeite a vontade popular, respeite a vontade da população, respeite a vontade da maioria. A maioria real, a maioria que está ali na rua, não aquela maioria que os institutos de pesquisa dizem. Porque essa gente, eles se fingem viver dentro de uma bolha e ficam enxergando só o que dizem ali a imprensa e os institutos de pesquisa. É um outro mundo, é um mundo virtual, um mundo mentiroso. Mas isso não é considerado fake news. Em qualquer lugar sério do mundo, qualquer país sério do mundo,
esse pessoal desses institutos de pesquisa estariam atrás das grades. Isso sim é fake news, isso que eles fazem. E eles fazem sim de caso pensado. Talvez eles nem vão para as ruas fazer essas pesquisas. Eles colocam no papel aquilo ali, porque não tem cabimento aceitar que um corrupto, um ex-presidiário corrupto, ladrão, tenha condições de ser eleito em primeiro turno, como diz o Instituto de Pesquisa, sendo que quando ele vai para as ruas, ele não consegue sair no meio do povo. É isso, meus amigos. Eu desejo a vocês um ótimo domingo, que vocês tenham muita esperança ainda no nosso país. Não deixe morrer essa esperança. Nós temos que manter viva essa esperança, porque se a gente desistir, é tudo o que eles querem, é tudo o que o sistema quer, é ver nós desistirmos, é ver nós nos posicionarmos contra o presidente, que, como eu disse, não é a pessoa dele, mas o que ele representa para o país. Fiquem todos com Deus. Tchau.